Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Política Real. Nesse episódio de hoje, o entrevistado da semana é o deputado Léo Siqueira. Ele manja tudo de finanças e está entrando na política com força. Léo, valeu, cara. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado, eu que agradeço. Sim, com certeza a conversa vai ser boa. Léo, vamos começar primeiro porque muitas vezes a gente vai criando relações na política e muitas vezes as pessoas que estão assistindo, até para a gente fazer corte, você é de São Paulo. Sou daqui de São Paulo. Eu não tá aqui na pauta aqui, mas alguém me falou que você é aviador, alguma coisa assim? Sim. Eu cresci em Arthur. É aviador que se fala, não? Eu cresci em Itaquera, né? Arthur Alvim, na verdade. Corintiano não? Tem que ser, né? Porque graças a Deus. Cresci lá do Dia lado 20 de eu Itaquera. vou estar lá em Itaquera junto com meu filho assistindo Corinthians e Cruzeiro. Exato, sou corintiano, porque cresci lá em Arthur Alvim, do lado de Itaquera. E minha mãe é professora da rede pública, né, da prefeitura, uma escola lá em Itaquera. E meu pai era mecânico de avião da VASP. Você estudou em escola pública? Eu estudei público e particular. Particular. Não, nas duas. Nas duas. Eu fiz igual também. Eu fiz particular e pública na minha... que era colegial, né? Colegial fiz na escola pública e foi onde eu entrei na política, virei como que diz, presidente de Grêmio. Sim. E meu pai era mecânico de avião e se alistou quando ele tinha 18 anos, né, na aeronáutica. Ele era do Nordeste de Pernambuco, Afogados da Engazeira. Aí veio para São Paulo, né, como vários nordestinos tentar ganhar vida. E 18 anos, né, poucas oportunidades que ele tinha, se alistou na aeronáutica. E aí lá ele foi soldado, depois foi cabo, aprendeu lá a ser mecânico de avião. É isso que eu ia perguntar. Nunca ouvi. Qual a formação do mecânico de avião? Como que é isso? Que o mecânico de carro, o cara vira ajudante e acaba virando mecânico no futuro, né? Ajudante de obra vira cara de obra no futuro. Como que alguém se forma, ou como alguém tem a habilidade de ser mecânico de avião? Seu pai é vivo? Não, então, eu não posso perguntar algumas coisas para ele, que ele faleceu quando eu tinha 18 anos. Mas, quando você tem 18 anos, você se alista. A maioria das pessoas acham que você só pode se alistar no exército, mas não é verdade. Você pode se alistar na aeronáutica e na marinha. E meu pai se alistou na aeronáutica. E ele foi soldado lá, e aí ele aprendeu lá, ele foi soldado, depois cabo, e lá ele aprendeu a ser as atividades para poder ser mecânico. Hoje, eu nem sei se o soldado ou o cabo aprende isso, porque existe uma escola em Guaratinguetá da aeronáutica, escola de especialistas da aeronáutica, em que você vira mecânico lá e é um curso de formação para você ser sargento. E daí lá é isso, você vai fazer os cursos para poder ser mecânico e daí você aprende esse ofício. E aí ele ficou um tempo na aeronáutica, saiu, foi trabalhar na Transbrasil, que já não existe mais, na VASP, que já não existe mais. E aí ficou mecânico a vida inteira e quando eu tinha 18 anos ele faleceu. E daí, como ele gostava muito de avião e tal, ele ganhava algumas passagens, né? Hoje em dia ainda tem, mas na época tinha muito mais, né? Ganhava passagem de avião da VASP, né? Então eu tive a oportunidade de viajar várias vezes de avião, porque ele ganhava de graça, né? E aí eu também achei, com a criança, né, com o avião, gostava muito. E daí eu entrei na aeronáutica também, mas com 16 anos. Mas não foi para me alistar. Você tem dois caminhos para você entrar nas Forças Armadas. Um é se alistando com 18 anos. Certo. O outro é se você quiser ser oficial. Então, ser tenente, capitão, etc. Você faz uma prova que é muito difícil. Estilo Barro Branco? Estilo Barro Branco. Exatamente igual ao Barro Branco da Polícia Militar. Só que você tem para Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, para o Exército... Eu não sabia disso. Pois é, para o Exército tem o que muita gente conhece, em Resende, a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. No Rio tem a Escola Naval, que é da Marinha, e em Pirassununga tem a Academia da Força Aérea, AFA. Isso daí é nível superior. Só que o que acontece? Lá atrás, os cadetes estavam chegando muito mal preparados, isso há 50 anos, muito mal preparado para as academias. Então, o que os comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica fizeram? Vamos fazer uma escola preparatória para as academias. Então, aí hoje, cada força tem sua escola preparatória também. A Aeronáutica, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, EPICAR, que foi onde eu estudei. O Exército,
ESPSEC, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas. E no Rio de Janeiro também, colégio em Angra dos Reis, colégio naval, que é da Marinha. Então, o que acontece? Por isso que eu falei que estudei escola particular e pública. Porque eu entrei na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que é pública, né? E fiz meu ensino médio lá militar. Então, eu fiz meu ensino médio militar lá, 3 anos, me formei lá no ensino médio. E aí, depois eu fui para a Academia da Força Aérea. E lá, eu escolhi ser cadete aviador. Então, do mesmo jeito que meu pai era mecânico, eu era um piloto. Turbulência não derruba avião. Às vezes pode derrubar, né? Mas é raro, é bem raro. Cara, você tem que responder que não, cara. Morro de medo de avião. Não, mas o avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, só perde para elevador. Então, a questão é que a gente é viesa, mas o carro é muito mais perigoso do que um avião. Porque se você pegar por horas que você passa dentro de um carro, por horas que você passa dentro de um avião, e a questão é que tem um viés de sobrevivência aí, né? Quando acontece um acidente de avião, todo mundo fica sabendo. Falando de uma forma popular, será que nem o Top Gun? Exatamente. Mas eu falei... E é bonitão igual o Top Gun. Obrigado. Mas eu falei, eu não entrei para ser Top Gun porque eu queria ser piloto de caça, etc. Eu entrei porque, como meu pai era mecânico de avião, minha mãe era professora e eu cresci em Arthur Alvim, era uma forma que eu tinha de mudar de vida. Eu falo, não consigo ver muitas oportunidades aqui para mim. Então, se eu entrar lá, vou ser oficial da Força Aérea, vou ser piloto. Então, foi uma forma de mudar de vida, né? É muito mais do que só ser piloto, né? E aí, essa sua especialização dá para dirigir não? Pilotar. Qualquer avião? Não, jato, essas coisas? Não, qualquer avião não, porque... piloto, cada avião tem uma especificidade. Então, o que acontece? Um avião pequeno decola numa velocidade diferente, os equipamentos mudam todos. Então, é claro, é natural que se eu for aprender um avião grande, novo, eu tenho muito mais facilidade do que quem nunca pilotou. Mas, ainda assim, qualquer piloto que é de uma aeronave, quando ele muda de aeronave, ele tem que fazer todo o curso. Tudo tem que fazer todos os cursos. Porque, como eu falei, para decolar, para pousar, todos os procedimentos são completamente diferentes. Mas você não seguiu a carreira? Não segui. Quando eu fiz meu ensino médio, fiquei 2 anos na academia. Isso aí, quantos anos? Entrei com 16, 17, 17, 18, 19. E depois fui para a Academia da Força Aérea com 20, 21. E aí... A academia são 4 anos. Então, hoje, um oficial da Força Aérea piloto, que faz escola preparatória de cadetes do ar, porque nem todos precisam fazer, você demora 7 anos de formação. Caramba. Eu fiquei 5. E aí, voei, pilotei. Foi muito bom. Eu tinha perdido meu pai fazer 2 anos antes. Mas você ainda chega a pilotar algum tipo de avião, não? Recentemente, não, porque é um hobby bem caro. Caramba. Mas, se Deus quiser, eu vou voltar aí no futuro próximo. Voltando, qual que foi o momento que você... aí eu era um militar mediano, assim, né? As minhas características, como funcionam as Forças Armadas, não eram tão valorizadas. Você era mais radical, é isso? Tá tudo certo. Suas características, é isso? Eu tenho uma mente empreendedora, criativa, gosto de pensar fora da caixa, gosto de fazer coisas fora do comum. Cara, legal a tua história, velho. E aí, nas Forças Armadas, não é tão valorizado isso. E não tem que ser muito. Porque se a gente vai para uma guerra e cada um faz o que quiser, quando quiser, não funciona. Não funciona. Tem uma linha de comando, você tem que respeitar e etc. Então, cara, você tem que voar aqui, soltar essa bomba às 8 horas, 10 minutos e 15 segundos. Se você atrasar 1 minuto, você vai matar sua tropa. Né? Então tem que ser assim. Ou vai morrer. Ou vai matar ou vai morrer. E, em geral, na aviação é sempre assim. Cara, se você errar, você vai morrer e tal. Eu lembro que quando eu fui voar a segunda vez lá, tem um voo que chama voo de formatura, né? Que só piloto militar faz. Que é um avião voando do lado do outro. E daí, você vai para um voo teste, né? Então vai o líder lá te puxando e daí você voa aqui com o seu instrutor. E o seu instrutor é o cara que, se ele te aprovar, quando você for voar, ele vai ser o líder, você vai voar aqui sozinho. Por quê? Pro cara ter o skin the game ali, a pele em risco dele. Então, se ele falar que você tá pronto, é porque ele acredita mesmo, porque senão você pode matar ele. Isso. Mas eu lembro quando eu fui voar lá, foi um voo bom, mas não foi tão bom. E daí ele falou pra mim, Siqueira, faz os procedimentos, se não tiver confiança não chega tão perto e tal, porque senão eu tenho um filho pequeno e eu quero criar ele. E é verdade.
É brincadeira até a hora que acontece. É verdade. Até a hora que acontece. Então, no voo é isso. É sempre... os erros acabam em morte. O que eu acho que me preparou para uma pressão tão grande, porque depois eu fui pro mercado financeiro e tal, vou contar, mas aí os erros, ninguém morre e tal, você perde dinheiro, ou enfim, pode ter demissão, mas você não vai morrer. E nas Forças Armadas, o erro ali, muitas vezes, pode significar a morte. E quando você abandonou? Ou quando, isso, pedir desligamento. Desligamento. Isso. Porque tem um momento que você foi estudar no exterior. Foi logo depois? Aí é o seguinte, eu falei, minhas características, eu falei, eu não acho que eu sou um cara ruim, eu acho que eu sou um cara bom. Eu acho que, eu consigo fazer a diferença no que eu faço. Só que lá as minhas características não eram tão aproveitadas. Como eu falei, o sistema é assim e precisa ser assim, existe um motivo. E daí eu falei, eu quero estudar fora. Eu gosto. Por algum motivo, eu acompanhava muito política e economia. Isso daí nós estamos falando 2006, né? O Lula tinha acabado de ser reeleito, tal, economia, política. E eu gostava muito de economia e política. E eu não tenho ninguém na família que é economista ou político. E 2016. 2006. Faz bastante tempo. O Lula, 2006? 2003, né? Ele entrou. 2003? Isso. 2002 a 2010. Isso aí. Foi eleito em 2002, entrou em 2003. Até 2010, depois veio a Dilma. Então, eu falei assim, cara, eu gosto disso por algum motivo. Porque, pensa, quando você escolhe uma carreira, se alguém que tem um viés para engenharia vai entrar nessa sala aqui, vai olhar como funciona, etc. Alguém que tem um viés, sei lá, para medicina ou para psicologia, por exemplo, vai querer entender como a cabeça das pessoas funciona e tal. Então, acho que, naturalmente, nosso corpo, nossa mente dá algumas sugestões daquilo que você gosta, né? E eu falei, por que eu acompanho política e economia sendo que não tem ninguém na minha família, né? Talvez por algum motivo eu goste disso. E daí eu saí da aeronáutica e eu queria fazer economia e administração. Não tinha decidido ainda. Aí eu olhei lá no Guia do Estudante, né? E vi que a melhor faculdade, uma das melhores, era a FGV, Fundação Getúlio Vargas. Isso. Aí eu falei, eu quero entrar na FGV. Só que meu pai tinha falecido, minha mãe era professora. Meu irmão entrou na aeronáutica também antes de mim. Só que meu irmão foi desligado em voo. Porque 30% da turma, em geral, é desligado em voo. Porque o voo é muito rápido. Em 12 horas tem que estar voando sozinho, né? E só para você ter noção, para tirar uma carteira de motorista, hoje é mais de 35 horas. Hoje, o cadete, em 12 horas, tem que estar voando sozinho. Então, é muito rápido. Porque custa muito caro, né? Então, é muito rápido. Então, em 12 horas, você pega um moleque. Amigo meu que nem era maior de idade ainda. Eu não tinha carteira de motorista. Ele já estava pilotando avião. Então, muito rápido. Meu irmão foi desligado em voo. Ele não estava sem trabalhar. Meu pai tinha falecido. Minha mãe professora. Aí eu falei assim... não tinha dinheiro para fazer FGV. Qual que era a cidade que você morava mesmo? Pirassununga. Eu estava em Pirassununga, no interior. A tua família morava em Pirassununga? Não, minha família... lá é internato. Né? Então, minha família sempre em Itaquera, Arthur Alvim ali. Itaquera. Exato. E daí eu falei, eu quero fazer FGV, mas não tenho dinheiro. Como é que eu faço? Aí eu vi que os 10 primeiros ganhavam bolsa. Eu falei, eu acho que dá para entrar entre os 10 primeiros. Porque na FGV, porque para entrar na AFA, na Academia da Força Aérea, na IPCAR, é muito difícil. Então eu falei, cara, eu já consegui minimamente provar aqui que se eu estudar muito, eu consigo, alguma coisa ele tem. Aí fui num cursinho lá na Paulista, no Poliedro. Eu sei qual que é. Pedi uma bolsa para eles. Na esquina ali da Alameda Santos, não era? Não, é na Bernardino de Campos ali. E aí eu fui lá no Poliedro, falei, cara, eu era da Academia da Força Aérea, eles têm cursos preparatórios para academia. Falei, eu era da Academia da Força Aérea e tal. Eu queria fazer cursinho, não tenho dinheiro, minha situação é essa. Se tivesse uma bolsa seria muito legal. E o cara me deu uma bolsa. Então eu fiz Poliedro, turma ITA, para passar ITA, que era já muito difícil. Eu falei, cara, agora eu vou tentar entrar nos 10 primeiros da GV. E deu certo. Passei entre os 10 primeiros. Você é aqueles cara que é gêniozinho, né? Não. CDF, não? Não, definitivamente não. Não é só esforçado. Eu sou esforçado, mas não sou gêniozinho. Mas eu não tenho certeza se você é mais esforçado do que eu. Eu poderia dizer que pode ser que provavelmente não. Você não seja. Pode ser. E talvez seja essa a minha diferença. Porque eu tô te falando aqui as coisas que deram certo, mas eu posso te contar várias coisas que não deram certo. E eu acho que eu lembro quando eu fiz cursinho, o professor falou: meu ídolo é o João Bobo, porque, cara, o João Bobo você bate, ele levanta, você bate, ele levanta, você bate, ele levanta. Então, eu acredito muito nisso. Os caras que eu admiro são caras persistentes, são pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias porque têm uma vontade extraordinária. Por exemplo, sou resiliente também. Exatamente. Eu sou um cara assim. Por exemplo, posso não ser pro estudo, mas pro resto eu sou. Isso. Eu acho que para mim essa é a principal característica. Senão não chega a lugar nenhum. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, é um cara que eu admiro muito.
Mas ele acaba o treino, fica lá não sei quantas horas chutando bola, chutando pro gol, chutando falta. Exatamente. O Messi é a mesma coisa. Exatamente. Então, O Neymar não. para entrar na aeronáutica e para entrar na FGV, eu acho que não teve ninguém que estudou mais do que eu. Pode ter estudado igual. Porque eu só fazia isso o dia inteiro, todos os dias. Então, e eu acredito que qualquer coisa que eu vou fazer é assim. Eu falo, cara, se eu for competir, alguma coisa competitiva, eu falo, cara, eu tenho que ser o cara que mais vai se preparar. E aí o que vier, veio. Mas eu não vou olhar para trás e falar assim, putz, se eu tivesse feito um pouco mais, etc. Então, eu passei entre os 10 primeiros da FGV porque eu simplesmente estudei, acho que mais do que todos os alunos da FGV. Certo. E aí, passei entre os 10 primeiros da FGV, ganhei bolsa. E aí, realmente, a minha vida começou a mudar bastante. Porque daí era outro ambiente. E conseguiu acompanhar a FGV na boa. Exatamente. Mas estudando muito. Estudando muito. Teve prova que eu já tirei, eu lembro até hoje, eu tirei uma prova de microeconomia 0.2. Eu tirei 0. E não é que eu cheguei lá e falei, vamos Valia ver. quanto? Valia 10. Tirei 0.2. Tem uma foto lá que o professor tirou. E não é que eu cheguei lá e falei, não, eu tinha estudado muito. Só que a prova era muito difícil. Então, você falou assim, ó, eu já processo seletivo de mercado financeiro, pô, eu já tomei não no JP Morgan, na Monsanto, no Goldman Sachs, Merrill Lynch, eu já tomei muito não. Mas é isso, eu acredito na frase, nem sempre o que mais... E qual o momento que você foi estudar no exterior? Então, aí eu fiz FGV, terminei lá, fui para o mercado financeiro, trabalhei no BTG Pactual, no Itaú BBA, fui economista. E daí eu falei assim, putz, eu gostei desse troço aqui de ser economista, eu quero fazer um mestrado em economia. Mas eu não tinha dinheiro, de novo, para fazer um mestrado fora, ia gastar uns 100 mil reais. Vamos fazer um corte aqui. Você está dando um dado que é importante. Muito esforço, muita vontade, não sei se network, mas uma cara de pau de pedir bolsa. Isso. Foi lá, né? Na cara de pau. Gente, podia tomar um não. Exato. O que você fala pro cara que tem vontade, é batalhador, que tem um perfil muito parecido com você, ou tem um perfil com essa, não sei, parecido, mas com essa vontade para conquistar ou fazer esse caminho que você está fazendo? Porque isso é importante. Exato. Primeira coisa, que você já falou um pouco... Porque todas as suas fases foram sem dinheiro. Que é o natural de, sei lá, 70% da população, 80% da população, mais, correto? Isso, sim. Né? Pode dar certo, pode dar errado. Mas você se jogou. Foi lá no cara, pediu bolsa aqui, bolsa não sei aonde, foi pro exterior, estava sem dinheiro. O que você fala? Qual que é o caminho que você traça ou indica para a pessoa que tem o seu perfil ou que tem a sua vontade, pelo menos? A primeira coisa é essa que você falou um pouco assim da força de vontade. Então tem uma frase que eu gosto muito que é: nem sempre o que mais corre, nem sempre o mais forte o disco lança, nem o que mais corre a meta alcança, mas aquele que certo de si vai firme em frente com a decisão firmada em sua mente. Aprendi essa frase na academia. A primeira coisa é essa. Nem sempre o que mais corre a meta alcança, nem o mais forte, mais longe o disco lança. Para não ter essa ideia de que gêniozinho... Não é isso que eu acredito. E outra frase que eu gosto é do general Aníbal: ou a gente abre um caminho, ou a gente acha um caminho, ou a gente abre um. Então, certo. Se tem um caminho, ok. Se não tem, abre um caminho. E ele falou isso quando ele ia atravessar lá, acho que era contra os persas, ele queria atravessar com o exército deles de elefante, e daí falaram, não dá pra passar aqui. Ele falou, cara, ou a gente encontra o caminho, se não tiver, a gente abre um. Então, pedir a bolsa é isso. Tinha duas opções ali, ou ficar culpando as pessoas e o mundo, que o mundo é injusto, etc. Não tem essa oportunidade, a FGV é só para famílias ricas, ou não, vamos abrir o nosso caminho. Então, para os jovens, que eles abram o caminho de vocês. E não esperem. A escassez é natural do ser humano. O mundo não te deve nada. Não te deve nada. Você tem que conquistar as coisas. Né? Legal isso. Então, eu sempre acreditei nisso. E daí você pode falar assim, mas isso... Agora é mais fácil as coisas para você, então isso já passou. Não passou. Porque a partir do momento que você continua crescendo, evoluindo... É um processo. E você tem que buscar metas e sonhos cada vez maiores. Então, a cada etapa da minha vida, eu quero fazer algo que eu não tenho os recursos necessários. Quando eu fui candidato, é a mesma coisa. Eu olhava lá,
eu já tinha graduação, já tinha mestrado, eu já tinha toda uma formação, mas eu olhava lá os outros candidatos, fundo eleitoral, padrinho político, um monte de base eleitoral, e eu não tinha nada. Eu tinha 2 opções de novo. Eu posso falar como um coordenador de campanha, com experiência de campanha, você é um ser fora da bolha. Total. Porque o natural é o cara que tem muito dinheiro, é o cara Isso. que tem padrinho. Isso. Principalmente para o legislativo, né? Total. Ou o cara que tem experiência, tem base, o ex-prefeito. A Assembleia, antigamente, você é mais novo, eu sou mais velho. Antigamente era só ex-prefeito. Ou só uma liderança de sindicato, sabe? Exato. Não tinha um Léo Siqueira, não tinha. Exato. Não tinha. Exato. Não tinha. Era um outro perfil. Exato. Você é um cara fora da bolha. Hoje existem mais personalidades, mais políticos fora da bolha. Exato. Você é um deles. Exato. É porque o mundo mudou. Porque o natural é não ser eleito. Exato. Né? E várias pessoas achavam que não. E eu falava, cara, eu tô bem convicto que a gente tá bem posicionado para ganhar. Você é do caralho, velho. Pô, eu vou até te falar a palavra. Tua história é do caralho. Como eu falava, você gosta disso aqui, era eu um celular. Falando de economia com as pessoas e tal, e deu certo. 90 mil votos, 90.688 em 520 municípios. Eu sou tão velho. Na primeira eleição. Eu sou tão velho que eu não sou velho, não. Eu não sou velho, viu? Velho na política. Eu não sou velho. Você para de falar, não fala que eu sou velho. Na política. Você é experiente. Experiente. Mas eu sou de uma época que eu sabia quantos votos, o cara que eu trabalhava, quantos votos a gente ia ter. Porque eu sabia da liderança, sabia quanto tinha dado voto. Total. Pro candidato na eleição passada ou pro candidato que ele trabalhou. Aí você fazia uma média, né? 2.000 votos, tá? Põe lá, 1.500. Aí você fazia as contas, cara, era difícil errar. Eu errava um pouco para cima, um pouco para baixo, mas eu sabia se a pessoa ia ser eleita. Hoje, Exato. é difícil. Exato. Hoje tem pessoas que vê os caras de políticos como assim? Que é fora, fora. E não é só o fora. Até o político tradicional, eu não consigo mais fazer a conta na folhinha. Porque você não sabe mais de onde voto, né? Exato. Negócio das redes sociais, essas coisas, é uma outra vivência. Só um corte aí, porque é difícil. Não, é exato. difícil. Assim, tem mérito meu, ok? Mas acho que tem, mérito do seu total. Mas há 20 anos atrás eu não teria chance. Porque o mais difícil. O mundo proporcionou diversas coisas que hoje um cara fora do jogo consegue entrar. Há 20 anos atrás, que é um celular, que é uma rede social, que é você levantar dinheiro por meios próprios. Antes era muito difícil, né? Então, eu estava lá atrás, fui do mercado financeiro, etc. Eu vi que, falei, eu acho que fazer mestrado em economia vai me agregar mais valor ainda, porque em economia faz muita diferença você ter uma pós-graduação. Eu apliquei para algumas escolas no exterior, como eu falei, não tem nada de genialidade, porque no primeiro ano eu não passei nenhuma. Aí eu vi por que eu não tinha passado, tá? Melhorei, me preparei mais. E no segundo ano apliquei de novo. Fala a faculdade que você prestou. Harvard. Não. Quando eu prestei, foram 4 na Europa. Ele é modesto, mas ele é geniozinho também. Não é esforçado, mas é geniozinho. A assessoria tá concordando ali, ó. Eu tô brincando porque minha mulher é geniozinho também. E fez BMEC, hoje ele é diretora da McKinsey. O Bruno Covas, que eu trabalhei, ele fez São Francisco, é meu amigo pessoal. Não é que eu trabalhei assim porque... Não, a gente era amigo pessoal. Conheço o Bruno... Eu tinha 15 anos, o Bruno tinha 12, 10. Tanto é que o Bruno foi sucessor quando eu fui presidente da juventude e o Bruno foi meu sucessor na juventude do PSDB. Mas era geniozinho. Cara que faz São Francisco e GV ao mesmo tempo, cara, pode ser o cara mais esforçado do mundo, cara. Não, é fora da curva. É fora da curva. E era um CDF igual você. Eu fazia, na campanha, principalmente, fazia para ele os relatórios de onde ele ia, o bairro que ele ia. Eu chegava lá na prefeitura para acompanhar ele depois, ele estava ticando, ele estava estudando os lugares que ele ia, que ele já tinha ido 200 vezes. Então, exato, tem muito esforço. Não, mas se você perguntasse há 20 anos atrás, pega lá quando eu estava na Zona Leste, você acha que o Léo aqui vai dar alguma coisa na vida? Um monte de gente vai falar, cara, acho que não. O moleque só apronta, só quer saber de zoar e tal, joga bola. O que eu costumo dizer é o seguinte, e quando alguém fala assim,
o meu filho na 3ª série tirou 10, não sei o que. Eu falo, cara, esquece tudo isso, não quer dizer nada. O jogo é de longo prazo. Longo prazo. E outra coisa, pra mim o que importa é a curva de aprendizado das pessoas. Você pode pegar um cara, você fala, o cara vai trabalhar com você hoje na política, o cara não sabe nada. Mas você fala, cara, esse cara tem capacidade de aprender rápido. Isso. Dá 3 anos pros caras, esse cara vai estar voando. Ao contrário, você pode pegar uma pessoa... A minha curva de educação... Não, eu juro por Deus, eu fui mediano para baixo. Mas sou um cara resiliente, muito esforçado. Isso. E se você tiver uma capacidade de aprendizado, você voa. Então você pode pegar, às vezes, um cara que é ok, que é bom. Se ele não conseguir receber os feedbacks e aprender a evoluir, esse cara em 20 anos vai ter igual. Né? Então a mesma coisa para mim na política. O que eu sei sobre política, vivenciar a política? Nada, porque eu nunca vivenciei. Eu tô há 2 anos. Então o que eu quero e o que eu vejo as pessoas se dão bem? Se eu conseguir rapidamente entender o jogo e me posicionar nesse jogo. Você é inteligente. Mas vamos voltar para o seu exterior. Aí eu fui fazer mestrado na Europa, então eu apliquei para 4 escolas, 2 na Holanda e 2 na Espanha, Carlos Madrid III na Espanha, Barcelona School of Economics na Espanha, a Universidade de Amsterdã na Holanda e Tilburg também, eu acho. E eu passei nas 4, no ano antes eu não tinha passado nenhuma. Certo. E eu fui para Barcelona School of Economics, que de todas era melhor. Fora da bolha não é tão conhecido, mas é um belo departamento econômico, está entre os 15 melhores do mundo. Então fui para lá, só que eu não tinha dinheiro para fazer o mestrado, tinha 100 mil reais. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Passei, e é sempre assim, cara, depois eu dou um jeito. Aí eu falei, se eu tiver oportunidade, eu dou um jeito. Aí eu fiz uma vaquinha coletiva, eu vi que muita gente estava fazendo vaquinha para estar fora, né? Levantando dinheiro. Que ano era isso? Que ano que era? Aqui nós já estamos falando. Então, eu entrei na aeronáutica em 2003. Porque a vaquinha coletiva não é uma coisa muito nova. Entrei na aeronáutica em 2003, saí em 2007, entrei na GV em 2009, me formei em 2012 e aí 2014. Lá no exterior era o que? Não era uma faculdade, o que era? Era uma faculdade. Era faculdade? Sim. Fez uma faculdade de novo de economia? Não, mestrado. Mestrado, isso. Mestrado em economia. Mestrado em economia, de 1 ano. E daí, eu não tinha dinheiro. E eu falei, eu vi que muitas pessoas estão fazendo vaquinha. Só que eu já tinha feito GV, fui do mercado financeiro, conhecia já algumas pessoas ricas. Eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer minha vaquinha. Só que aí entra um pouco da cara de pau. Que eu tinha saído da aeronáutica, tinha feito GV, e de repente eu estava pedindo dinheiro na internet para as pessoas. Várias pessoas não fariam isso por orgulho, né? Eu falei, cara, não tem o menor problema e tal. E aí, só que as pessoas não estavam... eu falei, essas pessoas não vão doar dinheiro para mim. Porque se conta pro cara, esse moleque fez GV, tá indo fazer mestrado em Barcelona, por que eu vou dar dinheiro pra esse cara? Tá melhor que eu, e deve ser um burguês playboy, né? Até eu contar a história, já era. E você tem cara de playboy. Antes eu tinha menos, agora eu tenho mais. E aí, exatamente isso. Eu falei, cara, as pessoas não vão doar. Aí eu falei assim, não. Fica tranquilo que todo o dinheiro que eu estiver arrecadando, eu vou retribuir futuramente em pessoas que estão na mesma situação que eu. Ou seja, tem uma boa oportunidade, mas não tem dinheiro. Cara, legal isso. Um pay it forward, assim, né? Um give back para a sociedade. Tanto não é gêniozinho que eu fiz o processo da Fundação Estudar 3 vezes. Você ficou incomodado com o gêniozinho, né? Não. Nossa, o cara vai sair daqui e vai falar assim, filha da mãe, ficou chamando de gêniozinho. É que a partir do momento que você fala que você é um gêniozinho, se fosse verdade, tudo bem. Eu sei, cara. Você se distancia da sociedade. Né? Porque fala, cara, se eu falasse assim... Não, eu... Isso é importante você falar. E aí você, como marqueteiro político, você sabe o que eu estou dizendo. Você está correto. Né? Aí sim eu concordo que o meu adjetivo não está correto. Porque você realmente... Eu conheço muita gente que não é gêniozinho e venceu na vida muito parecido com a sua história. Se esforçou muito, trabalhou muito, venceu desafios financeiros, venceu desafios de distância, né? Porque você de Itaquera vai estudar na GV, não é fácil, né? Depois vai para o exterior com a ajuda dos outros, muitas vezes com essa desconfiança, fez GV, playboy, né? Não está precisando, não é. Então eu vou me redimir nessa história do gêniozinho para você não depois ficar me xingando. Mas é verdade. Muitas pessoas que eu conheço venceram muito na vida com poucas condições de oportunidade. Isso. Foram pessoas que procuraram as suas oportunidades, né? Que bateram na porta, fazendo a história de pedir bolsa no cursinho. Isso.
não venceram nos primeiros testes para ir para o exterior, Isso. mas não desistiram. Isso. Acharam o caminho onde errou e tentaram uma outra alternativa. Então vamos fazer um registro aí. Exato, não, porque se eu falo isso... não, eu com 5 anos eu fui diagnosticado sendo superdotado, eu era o primeiro da minha sala, e aí todo mundo vira que as pessoas vão ver e vão falar, pô, legal, bacana, gostei muito, mas eu Então não sou esse fácil cara. a vida para ele, né? Não, e eu não sou esse cara. Então Entendi. não tem nada que ele possa me passar. Então estou me redimindo aqui. O que eu tô dizendo é o oposto. Eu falo, não, cara, você também pode. Eu vou dar outro exemplo, Tom Brady. Por isso que eu pedi o exemplo do seu caminho aí, Sim. porque muita gente está na sua mesma situação e muitas vezes desacredita Exato. de si. Exato. Né? E o que eu tô dizendo é, cara, eu não tive. Não nasci com uma condição superdotada. Foi só esforço e resiliência e tomando os nãos e continuando seguindo em frente. E tem muita gente para falar que você não vai conseguir. Quando eu fiz o podcast, Isso, total. todo mundo fala assim, tá louco. Eu nunca entrevistou Sim, ninguém. Você é chefe de gabinete, secretário. Eu falei assim, cara, vocês não me conhecem. Sim. Quando eu quero, eu vou e faço. Exato. Se você tem isso... E vou errando e vou acertando, vou errando e vou acertando até chegar onde eu tô, enxergando o que eu quero chegar. Se você tem isso, você enfrenta qualquer problema. Porque você problema. fala, cara, eu realmente não sei como, mas eu vou dar um jeito. Qualquer que seja o problema. Se você acredita do fundo do coração isso, puta, você vai muito longe. Você vai muito longe. Quando o Amir Klink, que eu gosto também, veio, o primeiro cara a atravessar da África até o Brasil, de barco, a remo. Quando ele contou para as pessoas, o que as pessoas falaram? Você acha que falaram, não, realmente vai dar certo? Falo, cara, ninguém conseguiu. Os que tentaram morreram. E ele falou, cara, não, eu acredito. Quando o Elon Musk fala assim, cara, esses foguetes aqui, 90% do custo dele é um negócio que a gente não reaproveita. Se a gente reaproveitar isso, a gente consegue reduzir os custos 90%. E daí, cara, a gente consegue fazer uma missão povoar Marte muito, muito mais factível. As pessoas falam, você tá doido. E aí ele mudou o lema, o foguete não tem ré, e os foguetes dele dão ré. Então eu acredito isso. Quando você vai fazer alguma coisa, as pessoas ficam, não deixo me abalar. E, Léo, e mesmo que dê errado, você tentou. Total. O maior problema das pessoas é não tentar. Exato. Né? Porque não tenta, o resultado já é negativo. Exato. Né? Escrevi livro, não escreve livro. Não, isso. Escrevi livro. Vai fazer curso, não vai fazer curso. Não vai voltar para o governo. Eu fiquei desde que eu perdi a eleição para o Rodrigo, eu decidi fazer um outro trajeto, né? Podcast, comunicação, faço rádio, faço blog, faço internet, faço Jovem Pan. Não, cara, vocês não estão entendendo. Eu sei onde eu vou chegar. Uhum. Eu sei onde eu quero chegar. Sim. E isso é importante, Sim. né? Ter essa raça que você tem. E as pessoas evitam o fracasso. Eu sou muito da cultura de embrace failure. Abrace o fracasso. E o Jeff Bezos fala isso, por exemplo. À medida que você vai evoluindo, se os seus fracassos, o tamanho do seu fracasso potencial não for aumentando, você não está crescendo. Por quê? Ele dá o exemplo da Amazon. Quando a Amazon era uma empresa de 1 milhão, tudo bem, se a Amazon perdia 100 mil reais, esse era o tamanho dos fracassos dela. Mas se a Amazon agora vale 1 trilhão e o tamanho dos fracassos dela for na ordem de 100 mil, então ela não está inovando o suficiente. Então, a partir do momento que eu vou tentando coisas cada vez maiores, é natural que as falhas, né, os fracassos possam ser cada vez maiores. E se você pensa... É teste e vitória, teste e derrota. E se você tem essa mentalidade, o seu approach com todas as coisas mudam completamente. Você fala assim, sim, você pode perder. Sim. Falaram lá para Elon Musk. Olha, eu acho... Ok, né? Eu acho, legal a Tesla, não sei o quê, mas eu acho que ela pode dar errado por causa disso. Ele falou, você tem razão. Pode ser, mas tem 10% de chance que dê certo. Em Barcelona, você conseguiu conseguiu sair daqui com a questão financeira resolvida ou não? Foi então, também na raça? Eu ia gastar 100 mil reais, eu fiz a vaquinha. E tua mãe nesse processo todo? Me ajudou muito. Ajudou muito. Muito. Eu tenho... A pessoa, eu posso definir assim, eu sou um furo de bloqueio social. Né? Porque existe um bloqueio social. Não, mas eu sou um furo no sentido de, assim, tem uma sorte aí. Por quê? Quando o cara, você pode ver, 99% das histórias, quando o cara sai de um lugar aqui e chega lá na frente, em geral são 3 casos. Ou a mãe dele é professora, ou a tia dele... A minha mãe é professora. Pois é. Fui pra escola pública que ela dava aula. Exato. Ou a tia dele, rica, botou ele numa escola.
ou tem alguém da família que Tá bancando. teve bolsa. E aí, eu sou uma pessoa humilde, eu sou a faxineira da escola, mas eu ganhei uma bolsa e meu filho estuda aqui. Em geral, são esses 3 casos. É muito raro. Você pode pegar. Tabata Amaral, é esse caso. Ganhou a bolsa. Eu ganhei a bolsa no Poliedro. Ela ganhou a bolsa na etapa. Daniel José, que era um outro político deputado, também, mesma coisa. A mãe dele era a faxineira da escola lá. Então, é muito difícil. Você é a favor das cotas? Se tiver social e questão financeira, sim. Se for só por questão de cor, não. Eu também sou social e financeiro. Exato. Porque a política pública ela precisa ser focalizada. Significa que você não quer gastar dinheiro com quem não precisa. A partir do momento que eu ponho só negros, eu posso botar o filho, alguém negro, que tem uma puta condição social. E você exclui o cara branco pobre. Pobre. Então, condição financeira. Pobre. Tô com você. Ganhou. Então, eu precisava de 100 mil reais, fiz a vaquinha coletiva, levantei 36 mil na época. Hoje devia dar uns 50, 60. Foi uma das maiores de educação na época. Precisava de quanto, mais ou menos? Eu ia gastar 100 mil, tinha 36, um pouquinho que eu tinha guardado. E aí eu fui lá e fiz Airbnb também lá na... Fez? Fiz. E ganhei bastante dinheiro. Se eu tivesse pensamento de curto prazo, eu ia estar só fazendo isso até hoje. Mas Tem que ter pensamento empreendedor, né? Exato. Eu vi lá, pô, os caras estavam ganhando um monte de dinheiro, peguei uma casa bem top, Barceloneta, maravilhosa, e um quarto era pra mim, os outros 2 eu alugava. Às vezes eu alugava o quarto inteiro, saía mais barato eu alugar o quarto inteiro e passar um final de semana em Roma, como eu Sensacional, fiz, né? e ganhava dinheiro. Então eu fiz isso. E assim, não podia fazer isso, tá? Eu tava sublocando. Porque você não pode sublocar, verdade. Foda-se. Não, velho. Falei, cara, alguém vai pagar minha vencer a conta? vida, né? Exato. Eu ficava, pô, o cara vai pegar aqui e ferrou. E o cara foi lá reclamar umas 2 vezes. Falei, cara, bacana, eu sei que não pode, é o único caminho. Não tô roubando, não tô fazendo nada e tal. E é o que eu acredito. E ele tá recebendo a grana dele, né? Exato. E eu vou entregar pra ele perfeito. E é o que eu acredito. Jamais tire a oportunidade de alguém poder trabalhar. Jamais tire. Qualquer coisa que seja. Esses caras, quando pega alguém vendendo coisa no centro da cidade, cara, não faça isso, não faça isso. Tem a questão, mas não faça isso, porque você tá tirando a oportunidade de alguém de trabalhar. Então, se o cara tá roubando essas coisas, ok, subtraindo alguma coisa de alguém, não tire a oportunidade das pessoas trabalharem. Bom, aí eu levantei 36 mil reais, fiz Airbnb e tal, um pouquinho guardado, que como eu tinha sido treinado do mercado financeiro. E aí eu terminei meu mestrado lá. E aí lá o mestrado era em inglês, então eu fiquei inglês fluente, coisa que eu não era. E aprendi a falar espanhol também, porque eu fiquei 1 ano em Barcelona. Barcelona é legal pra caramba. Porra, né? sensacional. Eu adoro Barcelona. Sensacional. Eu adoro Barcelona. E quando eu tava terminando lá o programa do mestrado, o Obama tinha aberto um programa que chamava Young Leaders of America, que era programa para jovens líderes da América Latina e Caribe, que ia selecionar empreendedores, alguém que tinha algum negócio social. E aí eu me inscrevi para esse programa, porque esse negócio que eu falei de devolver o dinheiro para as pessoas, funcionou, rolou. Então, a gente tinha já ajudado uma menina que o pai dela era pedreiro e a mãe dela era faxineira, que chama Gabriela Natânia, a ir para Harvard. Ela foi fazer medicina em Harvard, uma parte. Teve gente que foi para Yale, teve gente que foi para Oxford. Então, a gente, se juntar o crowdfunding de todo mundo, deu mais de 500 mil reais. E sempre pessoas... E quando a gente doava o dinheiro, a gente falava, cara, eu tô te ajudando, mas eu quero que você faça a mesma coisa com pessoas no futuro. Que é uma frase... Quantas pessoas você ajudou, mais ou menos? Teve umas 15. 15? Teve umas 15, Tudo Brasil? Tudo brasileiro. São Paulo não, geral? Não. A condição é que realmente precisava do dinheiro e tivesse essa consciência, que é uma frase que eu gosto, do Frank Underwood, que talvez não seja a melhor pessoa, mas que ele fala na série. Se você subiu na vida de alguma maneira, é sua obrigação mandar o elevador de volta para baixo para que outras pessoas possam subir também. Então, cara, nós estamos te ajudando, as pessoas me ajudaram. Você tem que ajudar as próximas pessoas, se você tiver condição. Até porque você identificou que quem teve oportunidade de bolsa conseguiu furar a bolha... Uma bolha social, vai. Não, essas pessoas estavam indo para faculdades excelentes, elas vão ficar ricas. É isso. Elas já são ricas agora, hoje em dia, faz um tempinho. Aí eu apliquei para esse programa Barack Obama. E aí foi indo e tal, ia selecionado 250, eu não sabia quantos brasileiros. Você já tinha voltado? Tava voltando. E aí... Já tava com trampo? Não tava.
Não tava. Só estudando. Tava voltando. Tinha acabado de terminar o mestrado. Não trabalhou? Ficou só estudando? Era mestrado integral. Integral, né? O dia inteiro, o dia todo. Eu não aproveitei nada de Barcelona ali durante o curso, mais ou menos. Aproveitou um pouco, né? Aproveitei. Mas com certeza não era férias. Não virou férias, não era férias, né? Não achando, tô em Barcelona, é todo dia balada, saio na hora do almoço, né? Não, tava estudando. Exato. Mas, e aí tinha uma pergunta lá no application, tinha assim, você já teve um visto, nas últimas etapas, você já teve um visto negado pelo governo americano? E daí, eu não contei aqui, mas assim que eu saí da aeronáutica, 10 anos antes, 2007, eu não falava inglês e eu tentei ir para os Estados Unidos para poder fazer um curso de inglês em San Diego. E eu fui lá e não me deram visto para ir para San Diego. E minha mãe ficou brava, falou, porra, esses caras... das condições financeiras. E aí eu falei, mãe, o processo está funcionando. Porque eu não trabalho, tinha acabado de sair da aeronáutica, não faço faculdade e tenho habilidades militares ainda. Ou eu vou ser trabalhador legal ou vou ser terrorista. Porque eu ainda sei manusear armas e explosivos. Como que vai ser o cara que... Sniper. Sniper, vai ser Exatamente. E aí não recebi... E aí por isso... Nessa época eu peguei e fui para Nova Zelândia, porque lá não precisava de visto. Fiquei 2 meses. Assim que eu saí da aeronáutica, fiquei 2 meses para poder melhorar um pouco o meu inglês. Bom, 10 anos depois, eu estava lá no mestrado e teve essa pergunta. Você já teve um visto negado pelo governo americano? Daí eu falei, caraca, e agora o que eu falo? Será que eu minto com a chance de passar ileso? Mas, pô, os americanos não são bobos, né? E pode ser que eles me peguem. Ou será que eu falo a verdade? E aí não vai ter chance de pegar, mas o cara fala, puta, a gente já negou o visto pra esse cara. E aí, vamos negar de novo, né? Porque daí eu fui no all-in ali. Eu falei, olha só, já tive um visto negado pelo governo americano, mas isso foi há 10 anos antes. Eu não trabalhava, não estudava e não tinha condições financeiras, mas 10 anos depois, eu já fiz a melhor business school do meu país, tô aqui como aluno de mestrado na Europa. Então, se é verdade que nos Estados Unidos você pode mudar de vida, independente da sua raça, da sua cor, se você é gay, hétero, branco, os Estados Unidos é o lugar onde você pode mudar o seu futuro. Se isso é verdade, então eu mereci uma chance, porque nesses últimos 10 anos já fiz muita coisa. E aí deu certo. E eu fui para esse programa lá do Barack Obama. Você fez tudo, velho. Isso é foda. Isso é foda. Eu fui ser raçudo, cara. Exato. Por isso que eu tô te falando. Você entende? Tem que ser raçudo, velho. Desculpa. Você vai ficar me enchendo o saco o tempo todo por causa da história do geniozinho. Ele vai falar no elevador, você vai ver. Eu sou tomador de risco. É isso. Acho também, cara. Risk taker total. Adoro pessoas assim, cara, porque eu odeio pessoas acomodadas, sabe? Um negócio assim, não, talvez. Que talvez, vai e se joga. Ou talvez pode dar errado, você aprende com o erro e volta e faz de forma correta depois. Você vai conseguir. Exato. E, porra, e aí eu fiz até. Eu lembro assim, poxa, eu fiz. Já usava um pouco o Instagram ali. Falei, porra, tá vendo? 10 anos antes, eu tive um visto negado pelo governo americano. E 10 anos depois eu tô aqui, a convite da Casa Branca, tudo pago por ele. Tava lá no dia da eleição do Trump, em Washington. A gente ia ver o Obama, aí acho que ele não ficou muito feliz com a eleição, e aí cancelaram a reunião. Então hoje eu faço parte desse alumni aí, Young Leaders of America, e teve 20 brasileiros. Daí eu sou um deles. Bom, terminei o mestrado, fui para os Estados Unidos, fiquei 60 dias, voltei, e aí fui trabalhar como economista, uma consultoria Gessner Oliveira, Go Associados. Trabalhei com o Gessner. Fui secretário executivo do Gessner. Na Sabesp? Na Sabesp. Legal. Eu trabalhei em Brasília. Quando que eu trabalhei? Eu trabalhei com o Paulo Renato. O Paulo Renato coordenei a campanha do Paulo Renato, ex-ministro, falecido, meu padrinho de casamento. Coordenei a campanha dele para ele. Deixou o ministério, ficou 2 anos na consultoria e resolveu ser candidato a deputado federal. Uhum. Aí eu trabalhava na Câmara Municipal, ele me chamou para coordenar a campanha dele, tá? Eu fiquei com ele, adorava ele, cara. Foi uma das pessoas que mais acreditou em mim, sabe? Aquele cara, vai que faz o seu caminho que eu vou lá e te banco se precisar. Sim. Tudo. Aí um dia em Brasília, 2 anos. Brasília, você vai ser deputado federal, você vai ver, cara. É difícil. Principalmente porque são 500 e poucos deputados. 513. Para furar a bolha é muito difícil, porque tem aquela patota de 10, 15 que mandam, né? Como tem na Assembleia, como tem na Câmara, não é diferente. E ele estava muito cansado. E meu pai faleceu,
Aí me convidaram para ir trabalhar com o Gessner. Meu pai estava na UTI, numa época e tal, e eu falei, não vou, meu pai está na UTI, não sei o que lá. Aí vieram conversar comigo e não falaram com ele, não contaram para ele. Aí meu pai faleceu, depois de um tempo, ele veio um dia no jantar, falou assim, olha, o fulano, Raul Cristiano, quem conhece o Raul Cristiano? Raul Cristiano e o Padula, que hoje é o secretário de Educação, foram falar com o Paulo Renato, falaram assim, olha, o Gessner que era um secretário executivo lá, precisa de um cara, o senhor tem experiência, ele precisa ir para lá. Aí eu não queria, porque eu adorava trabalhar com ele, adorava. Aí eu perguntei para ele, chamado de chefe, o senhor não tem algum problema? O senhor não quer mais que eu trabalhe com você? Ele falou assim, não, Ilcinho, você tem uma experiência, uma capacidade política, que aqui, a gente, não tô conseguindo te usar. É uma merda isso aqui. Vai para lá, porque aí você vai ter uma experiência numa grande empresa, mesmo sendo uma empresa... como que é o nome? A Sabesp é uma empresa... Não é empresa pública, mas como é de economia mista, você vai ter. E o Gessner é um cara e tal. Eu fiquei 2 anos com o Gessner. Eu saí de trabalhar com o Gessner e fui ser subprefeito do Kassab. Mas eu fiquei 2 anos com o Gessner. Pois é. Fui um monte de vezes. Era nos Estados Unidos, o escritório? Na Faria Lima e depois na Hungria. Hungria. Eu peguei na Faria Lima. Com o Gessner. Pois é. Fui economista lá com ele 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. E aí estava trabalhando com macroeconomia, eu gostava muito. Eu assessorava ele em várias coisas. E aí, isso nós já estamos falando 2017. Já, voltei do mestrado. Quando eu voltei do mestrado, eu fui trabalhar com ele direto. Tinha o filho dele fazer FGV na época, eu fui procurar consultorias econômicas, LCA, tendências, tinha do Gessner. Mandei um e-mail lá e deu certo. Aí fiquei lá, aí falei, pô, acho que um doutorado vai fazer diferença. Aí vai fazer O Gessner não foi muito a favor na época. Não? Não. Eu falei, pô, Gessner, tem uma matéria aqui que eu posso fazer como aluno avulso para sentir e tal. Aí falou, não sei. Eu falei, mas eu vou fazer e pronto. Isso. Você tem doutorado, eu também quero ter. Aí fiz como aluno avulso lá no INSPER, que para mim é uma baita instituição. Daí apliquei pro doutorado. Fiquei na lista de espera. Gêniozinho aí, na lista de espera. Essa lista de espera, não, eu tô falando gêniozinho. Mas a lista de espera, sempre a lista de espera, né? Mas tinha gente já tinha decidido lá. Eu tava aí, depois, como eu tinha feito essa matéria, foi fundamental, porque viram que eu fui bem nessa matéria, que era difícil. E aí me aceitaram no doutorado em 2018. 2018 entrei no doutorado no INSPER. E aí também foi sensacional, porque no doutorado você aprende muito a entender como faz ciência, a ler artigo. E hoje eu fui eleito por causa disso. Eu pego qualquer escala 6/1. Eu não sei se é bom ou se é ruim, não sei. Deixa eu ver o que dizem as evidências, os estudos e tal. Então vou lá, vejo os estudos e tal. Aí eu falo, puta, é verdade, é bom por causa disso, é ruim por causa disso. Ó, pessoal, eu sou contra a reduzir a escala 6/1 na caneta. Acho que todo mundo tem que trabalhar menos, etc. Eu vou falar de 6/1. Me responde uma coisa antes. Tá. Como foi a transição para a política? Então, qual foi a decisão? Tipo, era uma vontade? Tinha um grupo também te empurrando? Exato. Sabe, como que foi essa transição? Aí, como economista, não tem como você ser macroeconomista sem falar de política. Porque você está falando de juros, desemprego, inflação, você precisa saber o ministro da Fazenda, quem que é ele, o que ele vai fazer, Banco Central, se é importante ser independente, se não é e tal. Então, naturalmente, você se envolve muito nas discussões políticas. E eu gostava muito. Aí, no segundo ano do doutorado, um cara que tinha sido deputado estadual, o Daniel José, pelo Partido Novo, meu amigo, falou, pô, você não quer ser meu assessor econômico? E eu não podia por causa do doutorado, né? Porque era full time. Ele falou, cara, você consegue talvez ficar menos tempo aqui e tal, eu já te pago menos. Aí eu falei, beleza. Aí ajustou o salário lá, pagava menos, e aí eu comecei a ser assessor dele, econômico. E depois comecei a fazer as redes sociais dele e tal, ajudar nas redes sociais. E aí lá eu tava de fato já ali no jogo. Inserido. Né? Exato. As pessoas sempre tentavam me levar para a parte técnica, dada a minha formação técnica. Então, o Lucas Ferraz, que foi um orientador meu de economia, lá na graduação, foi ser secretário do Paulo Guedes de Comércio Internacional. E me chamou para ir para lá. Aí eu ia, mas aí depois deu uma enxugada na secretaria, não deu para ir. E depois ele me chamou de novo, mas eu já estava com o Daniel José. Só que ali era a parte técnica.
E eu sempre fui o cracudo da política. Porque eu lembro, eu acompanhava o Obama antes de ele estar no hype. O Obama foi eleito em 2009. Então eu gostava muito de ver aqueles discursos. Talvez, eu gosto muito da política e tal, mas tem algumas frustrações, eu acho, porque eu acompanhava os caras... Barack Obama, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Kennedy, esses caras. E aqui no Brasil o nível é um pouquinho mais baixo, né? Difícil. Mas... E aí eu gostava muito. Eu falei, não, cara, eu quero estar na linha de frente. E aí fui assessor do Daniel, fiquei um tempo lá, depois voltei para ficar só no doutorado. Ajudei ele no que foi possível para ser candidato a vereador aqui, mas é difícil. Exato. E aí eu fui assessor dele, e aí fiquei... saí para focar só no doutorado. E como eu fazia as redes sociais dele, eu comecei a fazer na minha. Então, pegar esses temas... Hoje em dia é muito vídeo, mas na época nem tinha vídeo. Eu fazia as threads de Twitter e tal. E o Instagram começou a crescer, o Twitter começou a crescer. Então eu saí do gabinete dele, tinha 5 mil seguidores, passou para 10, 20, 50, 100, 150. Eu lembro quando... E aí veio a eleição de 2022. Eu falei, cara, eu acho que eu estou bem posicionado. Tô fudido. O meu saiu de 1 para 2 para 3 e hoje está em 8. Não, mas lembra do que eu falei lá da resiliência. Eu sou resiliente, etc. gravo vídeo todo dia, posto coisa. Ontem fiz um post sobre a eleição do Trump. Tá bom, mas eu vou te perguntar então, quando você começou a fazer? Mas firme mesmo uns 2, 3 meses. Eu nunca precisei das redes sociais. Eu comecei a precisar depois que eu saí do governo. Mas eu fui acumulando de novo experiências antes de realmente tocar a rede social como eu vou tocar o ano que vem, sabe? E quantos anos você acha que eu faço isso? Você deve fazer 10 anos. Sabe? 10 anos. Eu tinha um blog de economia chamado Terraço Econômico. Nasceu em 2014. Faz 10 anos. 10 anos. Então é isso. A questão é que as pessoas, né? Há 10 anos fazendo a mesma coisa todo dia. Tem que ser resiliente, porque é o que eu vejo, né? Faço live, às vezes tem 20, 30, 40, 50. Eu olho e falo, puta, mano, tem 30 pessoas aqui. Mas eu sou resiliente. Isso. Sou resiliente. E corrigindo as coisas que você acha que... Você vê os temas que as pessoas gostam mais, como que as pessoas gostam que você trate os assuntos, porque você vê que as pessoas acompanham mais da forma que você fala, como que fala. Isso eu faço. E aí eu fui... E aí, 2022, veio a eleição. Falei, cara, eu acho que eu estou bem posicionado, que é o termo que eu gosto de usar. Você pode estar mal e bem posicionado, né? Não é que eu já ganhei, tá? Mas estamos bem posicionados. Aí tava com as redes sociais, tinha acho que 140 mil por aí, né? Só que há essa diferença. Falando de política, não é que eu era blogueiro de moda e aí falou, vou ser candidatos. Não. Isso é muito difícil, não funciona. Era falando de política. Então era só falar, gente, eu acredito muito, você entende muito mais do que eu de campanha, mas eu acredito muito que a eleição, em geral, é só para você falar teu número para as pessoas votarem. Isso. Todo o trabalho meio que já foi feito antes, né? A pré-campanha, a campanha é só para reforçar o que você já fez lá atrás. Isso, e você às vezes pode ter um caso ou outro que mas assim... fora da curva, né? Mas mesmo assim, tem caras que você não sabe a história. Eu vou dar 2 exemplos aqui. O Vinícius Poit e o Romeu Zema. O Vinícius Poit teve 238 mil votos, eu acho, puta votação. Ele estava há 2 anos rodando o estado inteiro. Romeu Zema tinha loja no estado inteiro. Ele estava há 2 anos rodando o estado inteiro. Então, as pessoas viram só depois, mas não foi... Mas foi uma construção. Total. É o que eu falo para as pessoas. O cara, quero ser candidato. Eu falo, você tem... Outro dia eu fui para... Onde que eu fui? Eu fui para Campinas e passei por acaso, passei o final de semana com o pai dele, o Wilson Poit, com ele num hotel, pegou um final de semana e acabei encontrando eles e fiquei com eles lá conversando bastante. Eu falo para as pessoas, então se eu quiser ser candidato, por exemplo, a prefeito ou governador, não adianta, eu quero ser prefeito ano que vem. Não, você tem que querer ser prefeito ou governador daqui a 4 anos, daqui a 8 anos. 4 é pouco ainda, talvez a 8 anos. Então o que eu faço, dado que eu quero isso, eu não gosto do... eu quero porque eu quero, não, dado que eu acho que, enfim, a sociedade demanda e tal, elas podem achar que eu sou um bom representante. Então, quais são os passos que eu vou dar agora para isso? Negócio, aí beleza, você vai lá, quero ser candidato nessa eleição, 2%, 3%. É uma construção.
Ele tá há 20 anos ensaiando isso daí. Ele ficou há 20 anos ensaiando. Esperou o momento certo, viu que o Obama tava lá no meio do mandato, falou, cara, agora eu não vou vir. Não adianta vir pelo independente, tem que ser um partido grande. E foi construindo, porque você pega a história daquele assessor lá... Roger Stone. E Roger Stone, você vê. Ele tá construindo o nome do Trump, e o Trump tá sempre fazendo graça há 2, 3 eleições antes de ele ser eleito. Total. Foi uma construção. Sim. Não caiu assim, às vezes pode, né? Às vezes tem um cara que eu falei, cai sempre vai ter. Mas é 1 de 10. Você tem que ver os 9. O natural é fazer uma construção. Isso. Passo a passo, né? Exato. E aí eu falei, pô, acho que eu tô bem posicionado e tal. E aí consegui levantar algum recurso, de fato, porque vivi ali no meio. Você acha que dá pra fazer campanha sem grana? Eu acho que hoje em dia é bem mais fácil do que antes, sem dúvida. Por causa das redes. Por causa das redes. Mas um cara igual você. Exato. Tem uma rede forte. Exato. Ou que tem um público mais cativo, né? Porque o cara que tá te acompanhando não é o... Você vai depois me xingar de novo. Não, é o cara de periferia. Não, é verdade, isso é verdade. Economia, Sim. É um cara que tá mais antenado na tua pauta. Sim. Né? Aí facilita. É isso, né? A pergunta é, se você precisa, por exemplo, 100 mil votos, sei lá, umas 300 mil pessoas precisam saber que você existe e tal. A pergunta é como é que você vai chegar nessas pessoas. Então a pergunta é, será que eu consigo chegar com elas sem muito dinheiro? Digitalmente você consegue. Presencialmente você não consegue. Não consegue. De uma maneira barata. Então, o único caminho que eu vejo hoje em dia é isso. Se você tem as mídias. Aí, o que acontece é que hoje você consegue fazer isso sem depender da mídia tradicional. Tradicional, lógico. Mas E ainda assim, eu arrecadei 500 mil reais. Foi minha campanha. Se você pegar quantas campanhas. Se você comparar com outras campanhas, ainda é bem pouco, mas 500 mil reais não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro. Exato. Então, por quê? Para ter uma estrutura, porque para fazer 70% das pessoas vão votar, 70%, 80% da população não ganha isso, acho que até mais, de salário ao longo do ano. Porra. Nem ao longo do ano, né? Não, dá para contar. Né? Quem ganha mais de 500 mil reais no ano não é 2% da população brasileira. Com certeza absoluta. Se você ganha hoje 15 mil reais, está no 1% mais rico do país. 15 mil reais é 180 mil por ano. É isso. Então, eu tinha algumas pessoas que apostaram, falou, pô, acho que ele tem futuro, acho que faz sentido contribuir com ele, tinha um trabalho sólido. Mas assim, com 50 mil reais, você não consegue fazer uma campanha. Quando você entrou, vou perguntar, porque eu sempre pergunto, né? Principalmente para quem é prefeito de primeiro mandato, deputado. Sim. Frustração, não? Chegou assim, cheguei com uma expectativa na Assembleia e era difícil, não consigo que as pessoas entendam minhas pautas, não consigo aprovar projeto. Tem uma frustração ou não? Eu tenho uma visão... Sem falar mal, não tô querendo te colocar em saia justa. Não precisa, eu respondo, essa tá fácil. Às vezes eu venho com expectativa, às vezes eu venho entrevistar uma pessoa com uma expectativa, é uma entrevista mais ou menos. Com você eu vim com uma expectativa boa e está sendo melhor ainda, entendeu? Sim. Não, eu costumo jogar o jogo do jeito que ele é. Não adianta eu querer que o jogo seja diferente. Então, óbvio que eu queria que quando eu nascesse lá na Patriarca eu tivesse as mesmas condições do que alguém nasceu no Jardim. Isso não tinha, né? Mas não adianta eu ficar reclamando. Então eu falo, cara, eu tenho que trabalhar com o cenário que eu tenho. Então, você fala assim, como que as pessoas votam nesse cara? Não, você tem que entender, cara. Ao invés de você julgar, você tem que entender por que alguém tá votando nele por causa disso. Então tem que entender. Então, se as coisas são do jeito que são, existem alguns motivos, né? Então, não teve... Você sabe que eu sou um cara conciliador. Os caras às vezes falam assim, não, mas você fala com o Orlando Silva, você fala com o fulano. Assim, deixa eu falar. Eu, para ter visão política, eu tenho que entender o todo. Uhum. Orlando Silva, pô, é um puta cara legal para tomar cerveja e conversar, entender, ter uma visão diferente da minha, ou uma visão que de repente eu não estou enxergando. Às vezes ele está enxergando uma coisa fora e eu estou enxergando uma outra coisa fora que ele não está enxergando, porque ele está num espectro com pessoas mais próximas da ideologia dele, mais próximas dele, e eu estou numa outra coisa. Pô, conversar com ele, estou dando Orlando, porque eu adoro Orlando Silva, mas flui a conversa, sabe? De experiências. Sem precisar concordar com ele. Mas quando eu for combater
as ideias dele, que eu não concordo, pelo menos eu tô entendendo como ele tá pensando. Sim. Senão eu não consigo combater. Sim. Não é? Exato. Então, como eu tinha sido assessor do Daniel José lá há um ano, eu já sabia mais ou menos como funcionava a Assembleia. Então, não teve grande surpresa por causa disso. Exato. Primeira coisa. Segunda coisa. A democracia é peso e contrapeso. Então, significa que, cara, você precisa de um consenso, trabalhar de sem chegar no consenso. Isso que significa que, quando você quer as mudanças e demora mais do que você quer, você pode ficar meio chateado. Mas também tem o outro lado. Quando tem um cara que você não gosta, ele não pode fazer o que ele quiser, porque existe todo um processo. Então isso é bom, essa é a democracia, peso e contrapeso. Então o Obama falava muito isso. Ele falava, cara, eu sei que vocês estão preocupados com as velocidades das mudanças. Eu também, fica tranquilo. Mas é isso, quando as mudanças é a seu favor, você fica meio frustrado, mas quando ela é contra você, você não apoia, você fica feliz. Então isso faz parte do jogo. E o terceiro motivo que eu falei, eu tenho muita cabeça de empreendedor, no sentido de, não adianta você chegar e falar, esse cara não entendeu o meu produto. Então, porra, não, cara. Então, você não soube. Mude alguma coisa. Muda. Então, eu tenho completa noção disso. Que se eu fico uma pauta muito sofisticada, que, pô, a cada coisa eu preciso explicar, demorar 3 minutos, é óbvio que eu vou atingir menos gente. Então, é óbvio que eu sei que no estágio atual, eu não consigo atingir todas as pessoas. Não adianta eu falar, não, esse cara é burro e não entende a minha proposta, que ela é melhor que todas. Cara, você que tá errando em alguma coisa. Então, eu entendo completamente o jogo. Os meus momentos de frustração é o seguinte. E te faz mal? Você fica sem dormir? Não. Fica mal? Não. Da Assembleia? Não, alguma coisa assim, pô, um projeto legal pra caramba, esses filha da mãe não estão entendendo. Isso te deixa mal? Você fica mal? Não, zero. Não. Zero. Você compreende que isso faz parte do jogo? Sim, eu sempre ponho a culpa em mim. Eu falo, cara, eu não tô conseguindo fazer alguma coisa aqui. Eu não fico mal também, cara. Eu falo, cara, eu que não tô sabendo. Sabe por quê? Às vezes eu fico na insônia pensando como que eu posso Isso, melhorar a minha comunicação. Exato. O que eu posso fazer? Exato. Às vezes dá insônia. Não vou falar que dá insônia, mas como eu posso melhorar a minha comunicação. Isso, eu falo, cara, eu não tô falando com a pessoa certa, eu não tô colocando o ângulo correto, porque eu já falei, eu não tenho essa postura de culpar os outros, é o contrário. E que às vezes até faz mal, porque aí tudo você fala, pô, fica pesado você conviver com você mesmo, às vezes, se você tem essa postura. É difícil. Tem uma frase da Ayrton Senna que eu gosto também, o cara falou assim, cara, você foi campeão mundial agora, e agora? E ele falou, cara, eu gosto mesmo dessa frase. Ele falou assim, teve alguém que ficou pra trás nessa história toda? Porque ele falou, cara, se teve alguém, foi eu mesmo. Porque eu sempre peguei pesado comigo mesmo. Então, mas eu acho que é a postura de vencedor, né? Do cara que fala assim, cara, eu pego pesado comigo mesmo, não vou ficar... Então, se eu não ganhei é porque eu treinei pouco, é porque eu não fiz isso, eu não vou falar, o carro do outro é melhor. Não, cara, então a gente não ajustou alguma coisa no nosso carro. Pra gente passar pra pautas nacionais. E só mais uma coisa. O que me frustra é quando eu vejo alguns deputados sem valor nenhum, sem princípio nenhum. O cara pode ser de esquerda, se eu vejo uma coerência e um valor nele, ok. O problema é o cara que não tem valor nenhum. Então tem algumas discussões lá, aumento de salário do judiciário. Todo mundo, não, precisamos dar aumento, nosso judiciário é muito bom, é muito importante. Eu falo, cara, essa porra não vai mudar nada. Porque esses caras são um bando de filho da puta, que não estão nem aí pra nada. Isso é frustrante. E aí, mas eu sou otimista ao ponto que hoje eu consigo ver algumas pessoas que entram e falam assim, não, cara, eu vou fazer por isso porque eu acredito e dane-se se não gostarem, etc. Então o que me frustra é isso. Porque se você tem... Faz por convicção. Faz por convicção, porque acredita e porque de fato quer mudar as coisas, ainda que isso possa desagradar alguns. Porque se você tem um congresso ou uma política feita só desses caras, não vai mudar nada. Mas isso é a minoria? Sem dúvida. É a minoria. Mas por que é a minoria? Não, a minoria que tem convicção? É a minoria que tem convicção? Sim, sem dúvida. E por quê? Algumas coisas. A primeira é porque se você fica muito tempo no sistema, a política não deixa de ser... Vamos lá. Eu falei, tem que... Você acaba engolido pelo sistema. É porque você fala assim, você precisa pedir alguma coisa para alguém para avançar o seu projeto, ou para fazer. Então o cara vai lá e ele anota no caderno de favor. E daí, de repente, você... em algum momento pode ser que esse favor seja cobrado. Então, por que os caras dão aumento sempre para o judiciário? Por quê? Existe um motivo para isso. Porque a maioria dos caras estão muito tempo na política, foi prefeito não sei o quê, e está cheio de processo. É o caso do Senado com o STF.
Por que do jeito que está, o Senado nunca vai fazer nada contra o STF? Porque 40% dele tem processo no STF. Então, a partir eu vou fazer isso. Aí fala, legal, aquele teu processo ali que estava engavetado, saiu. Então, por que a maioria dos caras da velha política dão aumento para esse cara judiciário? Porque precisam deles. Por isso que eu acredito que para fazer mudança verdadeira, você precisa de alguém outsider que não tenha esse rabo preso. Então, é o que eu falo. Você só vai ver um impeachment de um ministro do STF quando tiver um Congresso, hoje, 2/3 de direita, sem rabo preso. Direita sem rabo preso. Porque se o cara tem rabo preso, ele não vai fazer nada. Ainda que ele queira. Mas você acha que esse negócio de impeachment resolve, cara? Eu tô dando exemplo. Eu não acho. Acho que, de repente, assim, vamos diminuir o tempo de permanência do ministro Supremo. Não. Agora, impeachment vira um negócio... Aí vira político mesmo também. Sim, mas eu acho que tem abrindo a gaveta do outro, mas sabe? eu acho que tem um problema. Eu acho que ninguém da sociedade concorda que, porra, é justo você ver o Zé Dirceu e todas as pessoas lá da Lava Jato com todas as penas anuladas. Ninguém concorda. Ninguém concorda. E por que o STF eles continuam fazendo isso? Porque você não tá tendo esse contrapeso. Não tá tendo esse contrapeso. O dia que mandar só, cara, vocês não podem fazer isso, cara. O cara foi condenado, etc e tal. Os caras vão pensar 10 vezes não resolve, antes. Cara. Sim, porque os outros 10 vão pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa, né? Isso, você vai dar um sinal. Porque tudo, você vê, já tem indicação da Dilma, tem indicação do Lula, tem indicação da época do Fernando Henrique, tem indicação do Bolsonaro. Então não é também ideologia, né? Não é. É eles protegendo entre eles mesmos ali. São esses favores que a gente falou. Um pede ajuda para um, o outro pede ajuda para outro, e eles ficam conversando entre eles, né? Mas tudo bem, tira o impeachment da jogada. Então, aumento. Por que se você pegar dos últimos 20 anos para cá, o aumento do judiciário foi maior do que o aumento do executivo e maior aumento do legislativo, que até caiu um pouco o legislativo, se você for pegar a média salarial. Por que é isso? Porque as pessoas não conseguem bater de frente com o judiciário, porque são eles que julgam esses caras, né? Então, eu acho que quando você tiver mais... Por que eu acho que o Milei está fazendo as mudanças necessárias na Argentina? Porque ele é um cara que veio... Ele não precisa. Ele é um cara que veio de fora, ele consegue fazer as mudanças. Mas ele veio também de uma eleição que fortaleceu ele para conseguir fazer as mudanças nesses primeiros 2 anos. A política funciona Mas o Bolsonaro pouco assim. também veio. O Trump vai fazer a mesma coisa. Mas o Bolsonaro também veio. Mas faltou articulação. Não tinha capacidade de articulação. Sim, mas... Não estou falando mal do Bolsonaro, eu estou olhando o governo. Sim. Sabe? Porque você fala um Zé Dirceu, mas um Zé Dirceu era um cara, né? Antes de virar ministro agora, sim. Era um cara parrudo que conhecia a política, né? Mas não é por mal. Sim. Sei lá, não vamos avaliar se é por mal ou por bem. Mas ele estava lá. O Bolsonaro não tinha um gabinete ou uma turma sem dúvida, com capacidade sem dúvida, de enfrentar o Congresso, de enfrentar as lideranças. O Zé Dirceu enfrentava as lideranças, enfrentava a Câmara, né? Tinha... O Temer tinha essa articulação sem dúvida, né? Uhum. O próprio Temer não precisava de mais ninguém do lado, mas tinha cara parrudo do lado. Sem dúvida. Sim. O Bolsonaro não teve isso, né? Sim. O Bolsonaro achava que só no cercadinho ele resolveu o problema. Exato. E só no cercadinho não resolve o problema, a gente sabe, né? Tem articulação, tem todos os presidentes que negligenciaram o Congresso saíram do jogo. A Dilma. E o Collor. O Collor. O Collor achou que só ele, eu sou caçador de Marajá, fui eleito. Não, sabe? Até é ruim, porque eu não estou falando que vai fazer... Sei, politicagem ali, sei. Politicagem, mas você tem que ter pessoas com capacidade você precisa articular. De falar ou não, de ter poder, sabe? Sim. De ligar para o ministro e falar assim, olha, isso aqui não vai sair, você precisa articular, política é isso. É isso, que entendeu? A gente trocou isso com jogo de favor só, mas você precisa articular, você precisa convencer as pessoas. A democracia é isso. Você precisa... As pessoas têm preferências heterogêneas e você precisa minimamente acomodar isso. É isso. Destaque para a gente ir pro nacional. O que você destaca do seu mandato assim? Fala, porra, assim, isso aqui foi legal pra caramba, isso aqui eu fiz, ou isso aqui eu queria ter feito, não consegui, sabe? Para as pessoas terem um pouco noção de como é o seu mandato, no que você está caminhando, ou não é do meu mandato, mas eu apoiei muito uma coisa que eu acho que foi importante para o Estado. A gente sabe o quão difícil é
aprovar leis significativas, né? Porque você precisa de consenso, né? Senão sua lei lá não é aprovada, né? Minimamente você precisa convencer as pessoas. E quanto mais reformista, entre aspas, aí for sua lei, mais resistência vai ter. Porque, por definição, uma reforma vai ter ganhador e perdedor, né? Ainda que no longo prazo todos possam estar melhor. Então, uma reforma da Previdência. Você vai ter ganhador e vai ter perdedor. No longo prazo o Brasil vai estar melhor, mas você vai ter alguns grupos que vão lutar contra. Então, o que eu não queria fazer é, cara, leis irrelevantes. Dia do qualquer coisa que seja, ou município tal, agora é a capital do bordado. Não, isso não faz diferença. Então, a gente teve 2 leis aprovadas já, uma sancionada, a outra ainda não. A primeira que facilita o ambiente de negócio. Eu tenho 3 bandeiras, né? Não adianta querer emprego e odiar o empregador. Não adianta a gente querer riqueza e odiar quem gera riqueza. Então a gente precisa tratar os caras que geram riqueza como heróis, que de fato são, e não como criminosos, como muitas pessoas tratam, né? Então tem uma visão muito clara de que a gente tem que facilitar a vida de quem gera riqueza e não dificultar. O Estado tem que ser... E aí, o que você precisa? Como eu posso te ajudar? Ao invés de você tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui, você vai ser preso por causa disso. Então, e a hora que vê que tá ganhando dinheiro, mete imposto. Isso. Na hora que você toma prejuízo é teu, na hora que você tem lucro é nosso. E aí tem uma lei que a gente fez, que é um pouco da lei da liberdade econômica do Bolsonaro, no âmbito estadual. Então, se você é uma empresa de baixo risco, você não precisa mais de alvará nenhum, você pode operar no dia seguinte. Você não precisa pedir licença para o Estado para ficar gerando emprego. Por que uma costureira tem que ter lá 500 mil alvarás? Não tem. Agora, uma empresa de alto risco, uma siderúrgica, tudo bem. Aí tem que ter uma série de critérios. Então, a gente aprovou e essa lei foi sancionada. A outra lei que a gente aprovou, que eu gosto muito também, tem o pé de meia do Lula, né? No âmbito federal, que é a evasão escolar no Brasil é um problema. 40% dos jovens não vão ter ensino médio. Esse é o dado do Brasil. 40%. Chile, 10%. Finlândia, 5%. Então, a evasão é um problema. Por que a pessoa evade a escola? Por diversos motivos. Vários relacionados à falta de dinheiro. Ou ela tem que trabalhar, ou ela tem que cuidar de alguém em casa, ou ela precisa... Tem que trabalhar para sustentar a família, né? Isso, exato. Porque tem uma mãe doente, o irmão com alguma deficiência. E aí vários estados começaram lá em 2010, Rio de Janeiro foi o primeiro, cidade na verdade, a dar uma bolsa para o cara carente de escola pública que frequenta ensino médio, para ver se isso reduziria a evasão escolar. E a bolsa é pouco, R$ 150 por mês e tal. Foi bem esse programa. Reduziu em 36% mais ou menos a evasão escolar. Outros estados copiaram tal. Tanto é que o Lula viu, e aí o projeto lá da Tabata também, de outros deputados, fizeram o pé de meia em âmbito nacional. Isso. E aí, eu não tinha ainda o pé de meia, eu vi que esse projeto estava lá, falei, cara, vou propor isso no âmbito estadual. Então, um pé de meia estadual. Porque a segunda bandeira, para mim, é a educação, mas educação básica. Não olhar só para o ensino superior. Porque a educação básica é igualdade de oportunidade. É o que vai dar condição das duas pessoas, ainda que saiam pontos de partida diferentes, tenham a mesma igualdade de oportunidade. Se não tiver educação básica, enquanto a escola pública for 10 vezes pior, enquanto a escola particular for 20 vezes melhor que a escola pública, não adianta. Quem vai chegar na USP? O cara do ensino básico bom. Quem que é o cara do ensino básico bom hoje no país? É o cara da escola particular, que é o cara que tem dinheiro, que é o cara rico. E aí o cara pobre paga a universidade pública através do imposto, do ICMS, e nunca vai conseguir chegar lá. Então, educação básica. Daí eu fiz um projeto de lei que dá uma bolsa também, um auxílio financeiro para jovens carentes do ensino técnico. Legal isso. Então, do ensino técnico. Por quê? Porque agora o pé de meia você tem no âmbito federal, mas o ensino médio tradicional, e não tem no ensino técnico. E ensino técnico no Brasil é pouco valorizado, mas as pessoas do ensino técnico vão ganhar mais, vão ter salários maiores, então tem que incentivar. E daí tem esse projeto, foi sancionado. Muitos já saem empregados, né? O ensino técnico, é excelente. Se as pessoas soubessem o quão bom elas dariam mais valor. E aí, para dar incentivado, foi sancionado, foi vetado pelo governador, mas a gente vai agora, conseguir politicamente, para ver se a gente consegue reverter isso daí. Então, derrubar na Assembleia. Isso foi bem legal. Esses 2 projetos, que eu acho que são projetos que de fato mudam as pessoas, tem a ver com as bandeiras que a gente falou lá atrás, que era valorizar o empreendedor, educação básica
de qualidade e lutar contra os privilégios da classe política. Né? Bandeira de vida, né? Porque eu acredito que você tem que ter legitimidade para fazer isso. O candidato, eu acho que segurança pública é minha bandeira. Não é politicagem, né? Você viveu isso. Para as pessoas acreditarem, você precisa ter legitimidade para aquilo. Eu falo com os vereadores, qual que é a sua bandeira? Segurança pública. Mas o que você faz? Sou empresário. E por quê? Não, porque tá violento. E daí? Tá. Eu prefiro ouvir. Tá na moda. Agora, eu sou coronel da rota. Opa, beleza. Você conhece, sabe como funciona. Então, educação básica transforma a minha vida. Então, tem legitimidade. E aí também valorização do empreendedor, que é o que eu acredito como filosofia econômica, política, etc., que é o que eu estudo muito. Você tem que valorizar o empreendedorismo, gerar crescimento econômico e tal. E contra os privilégios, que o problema hoje é isso, os burocratas têm muitos privilégios, enquanto quem sempre paga a conta é a sociedade, principalmente os mais pobres. Mas tem uma coisa muito legal, eu acho, que a gente tem feito na política. Tem uma coisa... Se eu tivesse, assim, um papel... Quando eu estava no INSPER agora, os primeiros 6 meses, eu passei na Universidade de Yale. Aí uma dessas tops que você disse. 6 meses lá como aluno visitante, parte do meu doutorado. E as pessoas falam, o que você faz lá no Brasil? Eu falei... Você quer ser acadêmico? Eu falei, não, então, na verdade é que eu sou deputado lá em São Paulo. Pô, e as pessoas gostavam muito. Eu falava, minha congressman. As pessoas gostavam demais, valorizavam muito. Eu falei, pô, é muito mais do que no Brasil. Mas por quê? Porque é isso. Pô, onde eu fui para Yale? Quem estudou em Yale? Hillary Clinton, Bill Clinton, George Bush, o pai, o filho. Falando gêniozinho. Voltamos a estaca zero. Voltamos a estaca zero. Tô brincando. E o J.D. Vance, que é o vice do Trump. Cara, legal, estudou na Yale Law School. Tem um documentário dele no Netflix contando a história dele. Mesma história. Pô, não tinha dinheiro, a mãe dele, porra, drogada. E ele, porra, puta história de vida. E aí, porra... Então você tem esses caras lá. Entendeu? Até pra você ser deputado lá, eu acho, tem uma idade mínima. Acho que é 28 anos, alguma coisa assim. Então, primeiro as pessoas vão fazer a biografia delas. Depois elas vão pra política. Pega o John Kennedy, o cara foi prisioneiro do Vietnã. John McCain, o cara também foi prisioneiro do Vietnã. John Kerry, a mesma coisa. Todos. Você fala assim, pô, esses caras têm muita... O J.D. Vance foi Navy SEAL, se eu não me engano. Foi pra guerra também. Você curte política mesmo, velho. Pois é, tá vendo? Eu vejo tudo as histórias desses caras. Você curte. E daí, porra, o cara tava lá defendendo o país dele, etc. Tanto é que a Kamala Harris falou, esse cara não fez nada. Ele falou, cara, você me desculpa. Enquanto eu tava lá no Iraque, o que você tava fazendo? Então esses caras têm biografia, né? E eu acredito muito nisso. O conselho que eu dou pro jovem de 18 anos é, não entre na política com 18 anos. Não entre. Vá fazer sua história primeiro. Vá fazer sua biografia. Porque se não der certo na política, você tem o que você fazer depois. E outra, você pode contar, desculpa, que experiência você tem com 18 anos para poder falar que tem que ir por esse ou por aquele caminho. E é um conselho contrassenso, porque para mim seria muito mais fácil... Vai ser massa de manobra, né? Exato, seria muito mais fácil falar, não, entre, não sei o que, me ajude. Não, vá fazer a sua história. Foi o que eu fiz. Eu entrei com 36 anos. Eu fui para a Força Aérea, fiz graduação, mestrado, doutorado. Depois eu entrei, né? E ainda acho que tem muita coisa para aprender. Mas, então, eu percebi isso lá nos Estados Unidos, que eu era muito valorizado. Então, se eu tivesse um papel, e hoje eu vejo muito, acho que 2 coisas. Primeiro, eu falo, porra, você dá alguma esperança de que a política vai mudar com pessoas como você. Isso é muito legal. E se você incentivasse a pessoas boas, que têm valor, que têm princípio, que quer mudar, e não quer só entrar porque vai ter algum benefício ou de salário, né, ou ilícito, esse nem precisa dizer. Se você incentivar a pessoas boas a entrar, isso também acho que é um puta papel. E a forma de fazer política, porque o que eu faço é isso. Teve um professor meu que mandou que tinha um outro deputado da Assembleia falando assim, olha, esse projeto 6x1 é bom ou ruim por causa de dado evidente, por causa não tem impacto econômico, etc. Então, vou te cortar, já vamos entrar para chegar próximo do fim aí, porque a gente está estourando o tempo. Falar de 2 temas, um nacional e um internacional. Um é essa história da escala 6x1, né, que é da deputada do PSOL. Erika Hilton. Erika Hilton. E eleição do Donald Trump. Vamos falar da escala 6x1. Eu sou a favor de flexibilização.
Nada contra o 6x1, a discussão acho que está errada, porque as pessoas não leram a PEC, porque a PEC fala de 4x3. Exato. Não vai trazer produção, vai criar pelo menos na minha visão, você é mais capacitado que eu para falar isso. Mas acho que vai criar uma nova modalidade, não é uma nova modalidade, mas o cara que vai fazer 4x3, ele vai ter um emprego 4 e vai ter emprego por 3. Ele não vai descansar nunca, porque ele vai ter que complementar a renda. Parte do empresariado vai preferir contratar essa pessoa que está no seu período de folga. Então vai criar uma nova categoria, ou vai aumentar aquela categoria que faz bico. Não acho que melhora a economia. Acho que... Até falei, hoje eu estava com o Rodrigo Maia, até escrevi um artigo sobre isso, nessa linha, até conversei com o Rodrigo Maia, o ex-presidente da Câmara, e eu estava falando, esse negócio, sim, esquece isso. O problema é estrutural. Você continua não dando condições das pessoas trabalharem perto do seu ambiente de trabalho, continuando dando condições financeiras. Falou eu não vou lembrar todos, mas diversos outros pontos que fugiram para mim, porque eu entrei no meio dessa discussão mesmo de criar pessoas fazendo bico, empresários contratando. O que você acha dessa história? Eu falei, ninguém é a favor que as pessoas trabalhem muito. Todo mundo quer que as pessoas trabalhem menos. Você falou, e hoje nós vivemos um mundo digital, coisa que lá atrás, quando fizeram a legislação, nem existia computador, não existia nada, né? Exato. Pô, alguém fala assim, não, as pessoas querem trabalhar 3, 4 dias da semana. Eu só falo, se você quiser trabalhar, óbvio. Eu não quero trabalhar. É que a gente gosta muito do que a gente faz. Gosto. Então, a vida e trabalho é tudo a mesma coisa, né? Mas assim, as pessoas querem lazer, as pessoas querem descansar, óbvio. Quem é contra isso? Ninguém é contra isso. A questão é que a gente precisa entender as consequências das coisas. E eu falei, como político, a sociedade, teve uma pesquisa aí que 80% aprova essa PEC. Como político, se eu estou simplesmente vendo qual que é a temperatura da população para ir junto, não, vamos lá e tal, beleza. Mas você sabe, as pessoas não leram a PEC. As pessoas não sabem que a PEC fala 4x3. As pessoas ficam na questão do 6x1. Não, exato. De flexibilidade. Que eu até acho que eu até concordo. Flexibilizar, porque nós vivemos um momento diferente. Não é mais só CLT, sabe? Tem muito empreendedor, inclusive empreendedor digital que contrata. Não sou contra flexibilizar o modelo atual. O que eu não sou contra é o governo falar, vai ser 4x3, vai ser 5x2. Não, 99,9% das pessoas, sempre que eu explico os pontos de vista, as pessoas concordam. Porque ela tem a lógica por trás da coisa. Então é isso, tudo bem. Você quer que apoie? Tá bom, vou apoiar. Tá bom? Vou apoiar. Agora eu vou te dizer o que vai acontecer daqui para frente. Bom, você está reduzindo de 6/1 na caneta para 4/3. Ainda que fosse 5/2. Vamos focar no 4/3. Que é o que fala a PEC. Isso. Mas mesmo 5/2 na caneta teria as mesmas consequências numa magnitude menor. Então, tá bom, tô apoiando. Apoiei, começou a valer amanhã. Tem 3 coisas. Você reduziu de 6/1 para 4/3, significa que você reduziu em 33% a força de trabalho. Tá bom. Só que mantém o salário. Então o cara vai continuar ganhando igual. Significa que você vai aumentar os custos da hora de trabalho pro cara ali que tem que pagar isso daí em 30%, mais ou menos. Um pouco menos aí. Aumentou 30%. O cara que paga a hora de trabalho, o cara que tem o comércio, o pequeno empreendedor, ele tem 3 caminhos. O primeiro, ele pode repassar esse aumento do custo da hora trabalhada. No custo final. No custo final do produto. Por um restaurante, né? Isso. No custo Ele final vai do repassar prato e isso, da porque bebida. aumentou lá os custos dele, cara. Ele já opera muito próximo ali, uma margem muito pequena. A margem do varejo é de 1 a 3%, mais ou menos. Então ele vai repassar. O que acontece? Inflação, aumento de preço para todo mundo. Isso. Você quer isso? Se você quiser, tudo bem. É isso que vai acontecer. Essa é a primeira opção. Segunda opção. O cara falou, cara,
Não consigo agora mais contratar você. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que começar a contratar trabalhador informal. Porque o trabalhador informal está fora disso. Só que lembre que você é o trabalhador informal. E se antes você tinha direito, o trabalhador informal, não sei se você sabe, mas tem 0 direitos. Qual você prefere? Você prefere 6 por 1 ou você prefere 4 por 3 sem nenhum direito? Porque no líquido você vai ganhar menos, tá? Segunda coisa. Terceira coisa que vai acontecer é... Bom, tá bom. Se eu tinha 10 caixas de supermercado, agora eu vou contratar máquina e equipamento. Então eu não vou contratar mais ninguém. Então vai aumentar o desemprego. E isso tem um estudo que mostra que cada 1% do aumento... Cada 1% da redução de hora trabalhada na caneta, você aumentou em 1% a automação. Porque você substituiu essas pessoas por máquina. E aí você gerou desemprego. E as empresas têm uma reforma dessa em Portugal, 96. Tem outros países essa questão, né? Eu acho que em Londres, né? Na Inglaterra. Exato. Então é o seguinte, então é isso que vai acontecer. Se você tiver, ok? Não dá para você fugir disso. Flexibilizar não é ruim. O que é ruim é o governo falar como você tem que fazer. E sem reduzir horas e sem reduzir o salário. Agora você fala assim... Você falou uma dessas questões, tem um amigo que tem um restaurante, que ele falou assim, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter que ajustar o salário da turma na carteira de trabalho e pagar um por fora para eles, porque eles vão querer trabalhar. Óbvio. Eu vou pagar por fora para eles, porque eu não vou perder. Ele tem lá, eu conheço esse amigo e tal, e tem a turma lá que está com ele há 10 anos. Sabe? Até que ele deixa muitas vezes ele vai viajar e deixa o restaurante com esses funcionários que ele conhece, trata como família e tal. Ele falou assim, vou fazer um ajuste na carteira e vou contratar eles por fora. Agora, obviamente que na discussão política vão dividir assim, então existe esse pessoal que é a favor do trabalhador e da redução e vocês que são contra a PEC, vocês são contra o trabalhador, vocês são contra a redução. Negativo. Negativo. O que acontece? Isso vai prejudicar os próprios trabalhadores. Agora, para ser propositivo, qual que é o melhor, então? Se você pudesse pagar um salário mínimo por hora trabalhada, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é $7,25 por hora trabalhada. Não sabia que era assim. E daí, se você quiser trabalhar menos, você vai trabalhar menos. E se você quiser trabalhar mais, você trabalha mais. Outra coisa, no Brasil, você só pode os acordos coletivos, né? Que antes isso nem podia, antes o que valia era a lei. Ainda que o acordo coletivo tivesse chegado num acordo diferente, não valia sobre a lei. Agora pode, que foi o Temer que mudou isso. O acordado está acima do legislado. Só que você não pode acordo individual ainda. Se eu fosse funcionário aqui e falar assim, cara, eu tô começando a minha vida e tal, eu quero trabalhar todo dia. Você fala, cara, não posso, senão o Ministério do Trabalho vai vir aqui e vai me mas eu quero, não pode. Então, eu sou a favor que os acordos individuais também possam valer para as pessoas. Daí a pergunta é, como reduzir, então, as horas trabalhadas? Aumentando a produtividade na economia. Um brasileiro produz... Você precisa de 4 brasileiros para produzir o que um americano produz. Nossa produtividade é 0,25 de um americano. Então significa que o americano vai fazer o que ele fez em um dia na semana. Você precisa de 4. Por quê? Porque lá o cara tem máquina, lá o cara tem equipamento, lá o cara não fica 120 dias para abrir uma empresa. Então a gente tem que mexer essas coisas. Porque se a gente não mexer nisso, a gente vai ficar através da caneta, não vai funcionar. Todos os países e as horas trabalhadas por país está caindo ao longo dos séculos e das décadas, absurdamente. Só que quem conseguiu fazer isso de maneira mais exitosa? Justamente quem aumentou a produtividade da economia, quem desburocratizou as empresas, quem usa muita tecnologia, quem usa máquina, quem usa equipamento. Então, pensa num fazendeiro. O cara antes precisava de um boia fria para fazer toda a colheita. Ia faltar dia na semana. Opa, agora o cara contrata uma máquina. E aí você tem um cara que opera a máquina, que vai fazer o que ele fazia em uma semana em 3 horas. E aí o cara já colheu, pode ir para casa. É assim que a gente vai reduzir as horas trabalhadas. De novo, se quiser apoiar, tudo bem. Vamos lá então, vamos apoiar. E daqui a um tempo a gente conversa. Quer ver como é verdade? Foi a PEC das domésticas que aconteceu isso. A PEC das domésticas tinha o objetivo que, nossa, precisamos dar todos os direitos para ela. Ok. Você tinha 68% de informalidade na época. Quando você tinha... Isso foi em 2013. A Dilma que aprovou. 10 anos depois, a informalidade, que era 68%, aumentou para 75%.
salário delas não aumentaram e o número de empregadas não contrataram. Foi isso que aconteceu. Então, ou seja, a intenção era boa, mas não resolveu. É só olhar para trás para ver o que aconteceu. Então, se quiser fazer isso, tudo bem, não tem problema. A sociedade, beleza, daqui 10 anos a gente conversa. A gente precisa pensar de formas mais eficientes que, de fato, resolvam o negócio para poder as pessoas trabalharem menos de maneira sustentável e não artificial e na caneta. Eleição de Trump e anúncio do Elon Musk secretário de governo, como que é? De eficiência. Eficiência. Departamento... Encerrar. Departamento do... É DOGE, né? DOGE, Department of Government Efficiency. Departamento de Eficiência do Governo. Eleição Trump. Muita interferência nas eleições. Um exemplo, no Brasil, acha que uma eleição de Trump dá força, a sociedade entende, né? Porque o eleitor entende, e dá força eleitoralmente para as direitas no resto do mundo. Ele vai ter capacidade, porque ele volta, né? Mas ele vai ter capacidade de realmente fazer esse governo eficiente que ele prometeu, ou é mais discurso? É o que você acredita, né? Sim. Eu acho que ele traz mudança. Assim, não sei se da forma radical que ele promete, mas ele traz mudança. O Milei trouxe. O Milei foi radical e prometeu, mas pegou um país destruído. Não acho que os Estados Unidos seja um país destruído. Não é qualquer coisa que o Milei faça de diferente. Sim, o mato é muito alto. Entendeu? Qualquer movimento você enxerga muita mudança, né? Será que ele consegue? O Elon Musk consegue... porque você está na política agora, né? Às vezes a vontade não vira realidade, né? Você tem que ter um processo, né? Então, você é empresário, você aperta o botão, você quer comprar esse podcast aqui, você aperta o botão, faz um cheque e no outro dia você é dono. Faz um processo de contrato e tal, demora uma semana. O processo político de construção é diferente, né? Porque tem diversos atores locais e muitas vezes atores internacionais. Conseguem fazer isso? Como que você enxerga essa mudança, essa eleição do Trump, o Trump presidente e o Elon Musk? Tem uma frase do Peter Thiel, que foi investidor do PayPal, que o Elon Musk fundou, que ele falou, cara, nunca aposte contra o Elon Musk. Nunca aposte contra o Elon Musk. Então, se eu tenho uma opinião divergente dele, eu não vou falar, nossa, que cara retardado, eu vou falar, cara... Não, isso eu não falo também. Mas tem muita gente que fala, que é meio óbvio pra mim, mas pra algumas pessoas, nossa, esse cara tá destruindo isso, cara. Bem provável que você não esteja enxergando o que ele está é fora vendo. Da caixa. Total. Ele enxerga coisa que a gente não tem capacidade de enxergar. Exato. Ou não consegue enxergar, não é nem capacidade. Não consegue. Eu acho que ele colocou algumas pessoas ali que, de fato, são bem disruptivas. Então, o Elon Musk é um deles. Tem o Mark Rubio também. E tem o outro também, que está junto com o departamento com o Elon Musk, que é o Vivek Ramaswamy. Esse eu ouvi, mas eu não conheço. Tá? Ele foi candidato a presidente também, republicano. Eu, por sorte, ano passado eu fui num evento lá conservador e ele foi um dos speakers. Ele é candidato. Esse cara é bilionário hoje em dia e também totalmente self-made man. Do quê? Bilionário do quê? É indústria de biotecnologia. Assim, o cara... Esse é gêniozinho. Gêniozinho. Ele fez alguma Ivy League lá. Os pais eram imigrantes, dá pra ver... não sei, não lembro exatamente da onde, Índia talvez, totalmente self-made man, também fora da curva, e caras que querem fazer mudança. Então tem ele, o Trump, tem o Marco Rubio. Então assim, as pessoas pelo menos têm nesse sentido. Eu entendo também, né, isso, a velocidade na política sempre demora mais. Mas a gente tem caras, como eu falei, é raro, e não tem sempre, que fazem as mudanças. E ele tem um problema que ele não tem 8 anos, ele tem 4, né? Total. Ele quer agora... Isso faz diferença. Muito, porque ele quer... Pra ser disruptivo do jeito que ele quer... É um pouco da coisa do Temer. Mais tempo. É um pouco da coisa do Temer. Algumas pessoas podem me odiar agora, mas os livros de histórias vão me agradecer. Isso. Então é isso. Eu não vou entrar lá. Ele não precisa... É isso que eu acredito. Ele não precisa da política e tal. Ele tem os negócios dele. Então ele quer entrar lá de fato para fazer a mudança. E aí precisa um pouco de loucura, né? Que ele já provou que tem bastante para poder fazer as mudanças. Assim, os dois, né? Os 3 ali. Os 3, o Vivek também. E aí ele... Então eu acho que até agora, pela equipe, sim. Falaram já
e aí não tô nem jogando contra a favor, mas querem acabar com o Federal Reserve. Então tem bastante esse departamento aí de eficiência do governo também. Então deve ter, como são caras mais outsiders, deve ter. Agora, o que depende é isso. A gente sabe que é política, você precisa convencer o Congresso, né? Porque senão você não consegue fazer nada. Eu acho que tem um fator aí também que... E aí você também, como quem trabalha com marketing político, talvez tenha visto. Eu comecei a prestar atenção mais depois que me falaram. Mas ele mudou alguns tons deles nessa segunda eleição. Mudou. Justamente aprendendo, assim. Falou, cara, aquilo ali não funcionou e tal. Então ele foi muito menos agressivo em várias coisas. Ele não ficava chamando de Sleep Biden, que ele toda hora... ele tinha muito essa questão do cercadinho lá e tal, então talvez agora você vê que moldou. Ele se moldou, exato. E assim, tem uma diferença do Trump também. Fez uma campanha mais de rua, né? Fez uma campanha mais de conciliação, principalmente no partido dele. Atacou, fez ataques a Harry, né? A Kamala Harris. Kamala Harris. De forma... não tão agressiva, foi firme, mas não foi tão agressiva, até porque assim, ela era mulher. Ainda que possa ter sido agressivo, foi bem menos do que ele foi com a Hillary. Ele não saiu da caixinha do jeito que ele saiu da caixinha nas outras eleições. E assim, bem ou mal, o Trump já é um cara que, provou que teve sucesso nas coisas que ele fez. Tem várias coisas mais ou menos contestáveis, mas também ele fez escola militar. Mas fez. Ele fez escola militar. Mas fez. Ele fez Wharton, que é a escola que mais forma bilionários no mundo. Óbvio, teve o pai dele lá e tal, mas tomou risco. Pô, já chegou perto de quebrar várias vezes e tal. Então, ele tem um sucesso. Assim, não dá pra negar, cara. O cara é milionário lá e desde que ele saiu da política, a fortuna dele só aumenta. Então, ele deu resultado. Gosta das pessoas ou não, isso é um fato, não tá... Então... Eu tendo a dar um voto a mais assim quando o cara já se provou, né? O cara ficou encostado no governo a vida inteira e tal. Então, vamos ver se ele vai conseguir fazer as mudanças. Léo, muito obrigado, cara. Pô, adorei o papo, adorei te conhecer. Você realmente é diferenciado. Você tem uma história de vida que poucos conhecem, eu também não conhecia, adorei. Desculpa a brincadeira do gêniozinho. Tranquilo. Porque você é fora da curva. Obrigado. Com todo o seu esforço, você é um cara fora da curva, porque muitos se esforçam e param no caminho. Total. Né? Sim. Você é um fora da curva. Você é um cara assim, a curva tá aqui, me fudi, vou tentar de novo, continuei, enxerguei ali. Eu sou um cara que enxerga onde eu quero chegar. Você também é um cara que enxerga onde você quer chegar. Por isso que você não desiste. Uhum. Posso estar errado, mas quem sabe onde quer chegar, onde quer se ver lá na frente, os tropeços fazem parte do caminho. Você tropeça, levanta de novo, porque o teu caminho está ali. Você tá mirando a algum lugar. E isso é só para pessoas especiais, só para pessoas que tem capacidade de entender que o objetivo é só um objetivo, porque o principal é você ter resiliência para passar o processo, porque o processo é foda, né? Muito. É difícil, né? Total. Quantas vezes eu falei, puta, que de novo vou ter que fazer isso. Não, e tem seus custos, tem seus riscos, as brigas que você compra, as inimizades que você cria, tem os custos altíssimos, as coisas que você abdica. As pessoas geralmente veem só os louros, mas cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, como diria o Caetano Veloso. Deputado Léo Siqueira. Valeu, obrigado. Para você que nos acompanhou nesse novo episódio com esse deputado Léo Siqueira, esse gêniozinho. Vou fazer o final aqui. Não, tá tranquilo. Não, eu tô tirando sarro, cara. Não acho que eu vou terminar assim, tá louco? Ai, mas tinha que fazer essa piada. Não, pode pôr, não tem problema. Vai ficar tudo isso aí. Obrigado por você que nos acompanhou nesse novo episódio do Política Real. O entrevistado da semana foi o deputado Léo Siqueira, esse deputado diferenciado. E você nos siga nas redes sociais e dá seu clique no YouTube. Valeu!